Mas valeu aí, Caio, agradeço aí a sua lembrança. Então, vamos de novo. Se aparece aqui no meu celular, se aparecer no celular, porque apareceu para vocês. Né? Então, novamente, aí, uma boa noite a todos os nossos acadêmicos. Estamos aqui iniciando a parte referente à minha parte, né, que é a parte síncrona, que a gente vai dar destaque à disciplina CIV 0141, transporte urbano, né, e seguindo a nossa programação, a aula de hoje ela vai tratar com relação à pesquisa de transportes, principalmente no impacto de alguns indicadores com relação à eficiência e eficácia, né, no caso de transporte coletivo urbano, tá? Professor, aonde eu consigo ver essa programação? Na primeira aula de transporte urbano, que foi gravada e disponibilizada, né, na semana passada, logo no início da aula, a professora Badini, ela passa no slide toda a programação, tá? Incluindo da aula, da primeira aula, que foi assíncrona, da de hoje, até a aula final, que, se não me engano, ocorre na última semana de setembro. Aí vocês têm acesso lá aos conteúdos, inclusive as datas da avaliação também já estão esquematizadas lá, tá? E mais na frente eu vou falar um pouquinho também, não hoje, tá? Que eu ainda estou discutindo com a professora Badini como é que será esse trabalho avaliativo, que tende a ser algo bem equivalente ao que a gente está fazendo lá em transporte aquaviário, tá? Então a gente ainda vai discutir um pouco essa questão, por isso que eu ainda não estou mostrando nessa primeira aula como é que seria esse trabalho, tá? Mas na aula de hoje a gente vai aproveitar para comentar um pouquinho sobre essa questão de indicadores, pesquisa e essa avaliação de eficiência e eficácia no transporte coletivo urbano. A gente vai fazer uma breve introdução, tá, na aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de eficiência e eficácia no transporte coletivo, destacando algumas definições importantes. Faremos uma análise dos indicadores que são encontrados na literatura para avaliar um pouco disso, tá? Principalmente relacionando o indicador e, através da sua análise, você consegue chegar e concluir qual é o nível de eficiência ou de eficácia que você tem relacionado ao seu transporte coletivo. E, por fim, né, a gente, na verdade, vai só apresentar, talvez nem seja na aula de hoje, eu acho que até tirei essa parte, para não tornar a aula muito longa, que seria basicamente mostrar como é que eu consigo mensurar eficiência no transporte coletivo. Uma coisa é você dizer, ó, tais parâmetros são fundamentais para você avaliar a eficiência. Só que é importante também que você consiga mensurar esses parâmetros, considerando, claro, algum nível de mensuração, que seriam níveis, por exemplo. É de 1 a 10, é de 1 a 5, entendeu? Mas a gente vai deixar para falar um pouco disso mais na frente, tá? Existem alguns métodos interessantes que podem ser utilizados para essa finalidade. Os objetivos, então, da aula de hoje, tá, pessoal? Não é do curso, tá? Hoje não é uma aula inaugural, mas é assimilar um pouco sobre esses conceitos de transporte público eficiente e eficaz. São palavras bonitas, né? Todo mundo gosta de colocar no currículo que é uma pessoa eficiente e eficaz, e provavelmente quem for dono de uma empresa também fará o mesmo, né? Considerando o seu tipo de transporte ofertado. Mas a gente precisa entender bem o que é isso, e há até uma diferença entre ser eficiente e ser eficaz, no contexto, inclusive, de transportes. Além disso, a gente vai procurar compreender os fatores que influenciam na qualidade do transporte público. Aí eu estou falando literalmente dos indicadores. E, claro, ter conhecimento sobre a existência de algumas metodologias que permitem medir essa eficiência, tá? Isso daí talvez a gente trate numa aula um pouquinho mais na frente, mas também é um objetivo que está interligado com essa parte mais teórica que nós veremos hoje. Essa aqui é uma imagem normal, quem foi nos Estados Unidos ou quem já viu qualquer filme, tá? Desde aquele filme clássico lá da Sessão da Tarde, Um Príncipe em Nova York,
até filmes atuais. Isso daí é uma vista lá do centro de Nova York, né? Certo? Que caracteriza bem o que a gente pode definir como um grande centro urbano, né? Onde você tem ali uma grande concentração de edificações verticais, uma grande movimentação em quantidade de pessoas, é claro, né? E isso reflete também numa grande concentração e intensidade, né, de meios de transportes urbano que podem ser localizados, né, e serão utilizados para você ir de um lugar para o outro, né. Se tratando de um centro urbano, né, pessoal, a gente pode considerar essa imagem como sendo uma característica do mesmo, né, só que ela mostra que quando você tem grandes contingentes populacionais, e é exatamente o que está sendo mostrado nessa imagem, você também tem que saber lidar com problemas, certo? E hoje a gente sabe que para a pessoa realmente conseguir se locomover de forma eficiente e eficaz, ela não conseguirá, por exemplo, quando ela estiver em um local que você tenha esse tipo de cenário. Tirando a questão de andar a pé ou de bicicleta, e mesmo a pé e bicicleta, olhando essa imagem, você já nota algumas dificuldades, mas considerando a necessidade de utilizar qualquer veículo, quer seja um táxi ou até um ônibus, ou quem sabe até um metrô, pessoal, você teria algumas dificuldades relacionadas a essa questão, principalmente, voltando a falar, considerando grandes centros urbanos, com grandes contingentes populacionais. E como eu conseguiria resolver isso? Como é que a gente conseguiria, de alguma forma, melhorar e tornar uma região tão densa menos ocupada em nível de via? Vamos analisar somente a via. Como é que eu poderia, de alguma forma, reduzir todo esse congestionamento que eu estou visualizando nessa imagem? A gente sabe, é notório, né, pessoal, que a tendência, né, de você tentar reduzir esses impactos consiste na aplicação, né, na verdade, na substituição, né, do sistema individual ou semi-individual, às vezes você tem mais de uma pessoa no veículo, né, por um sistema mais coletivo, né, que tende a ser muito mais efetivo e ocupar, é claro, como está sendo mostrada na imagem, um volume menor, né, comparado ao meio individual, que está sendo caracterizado aí pelo alto. E claro também, né, pessoal, se você puder utilizar um meio de transporte não motorizado, que consiga, evidentemente, te levar com segurança, com conforto, e claro, né, dentro do tempo que você precisa ao seu local, ele também poderia ser utilizado até por ocupar um espaço menor, comparado principalmente ao alto, que é representativo de você utilizar o veículo, o carro, para o seu transporte, né? É uma imagem bonita, né? A gente concorda que é uma imagem que representa bem essa questão de mobilidade urbana, né? Só que nem sempre você consegue implementar essa diretriz, né? Que é substituir o carro pelo ônibus e, quem sabe, o ônibus pela bicicleta, né? E a gente pode até fazer logo uma comparação, considerando o nosso estudo de caso, que é literalmente Macapá, né? Hoje, por mais que a gente tenha recentemente colocado, implementado, né, construído, por mais que não seja de uma forma tão adequada, ciclofaixas na cidade, vocês consideram que a gente consegue hoje ter um volume que seria próximo daquele que foi idealizado para esse tipo de estrutura viária? O que vocês acham com relação a isso? E também eu quero que vocês analisem a questão se hoje os sistemas coletivos que a gente tem na cidade seriam capazes de você, ao sair de casa, deixar o seu automóvel na sua garagem e, claro, substituir ele por um ônibus ou até por uma bicicleta. O que vocês acham disso, considerando o cenário atual que a gente tem aqui em Macapá, ou pode ser, inclusive, na área metropolitana, Macapá, Santana e Mazagão, que são áreas urbanas? Alguém quer falar alguma coisa? Exprimir algum tipo de opinião? Fico aberto aí aos questionamentos e agradeço se alguém puder participar para a gente começar a discutir um pouco mais sobre o assunto. Professor, boa noite. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em relação a ônibus aqui. Eu, durante muito tempo, utilizei ônibus, tanto para ir para a universidade, quanto para se deslocar dentro da cidade, e é problemática essa situação. Aqui no meu bairro, por exemplo, que é o bairro do Muca, não passa mais ônibus, praticamente. Com o início da pandemia, a situação piorou, então. A gente
Antes da pandemia, nós passávamos aí cerca de 40 minutos a 1 hora de tempo para alguns para se deslocar, tanto para ir para o centro quanto para ir para a universidade. Então, existe essa problemática, eu acredito que não é só no meu bairro, e, bom, esse é um exemplo entre tantos exemplos. Eu também sou ciclista, e sei como é que é a situação dos ciclistas aqui no Amapá, aqui em Macapá, especificamente falando, eu não sei o caso de Santana, de Mazagão, mas é também um problema muito grande essa questão da mobilidade para a parte de ciclismo. Não existe uma organização das redes e tudo mais, as coisas são muito individualizadas, então é um problema complicado isso. Eu concordo, né? E aqui em Macapá, dependendo de onde você mora, o problema ele se torna mais acentuado. Nesse nível que o Raigo falou, de você não ter a possibilidade de ter um ônibus, que é o principal meio de transporte coletivo que a gente tem na cidade, a gente não tem metrô, não tem VLT, né? É o ônibus, literalmente, como melhor opção, né? E você tem essa condição de não há possibilidade, ou melhor, não há. A oferta do mesmo chega a ser literalmente, entre aspas, tá, pessoal? Ridícula. Melhorou o áudio, pessoal? O Andrew falou aqui que estava meio ruim. Eu desliguei o celular. Não melhorou, se... só precisava mutar na hora, professor, que estava dando retorno, né? Se eu puder contribuir também. Fica à vontade. Alguns de nós também, acadêmicos, participaram da pesquisa de transporte. E entre uma das fases das pesquisas era a fase de entrar exatamente nos transportes coletivos, nos ônibus, e fazer pesquisa. E há muito dessas pesquisas evidenciaram aqui que nós todos sabemos, que a superlotação dos ônibus, que as pessoas, para se locomover do seu local, onde moram, até o seu trabalho, precisam pegar duas, três conduções, pagando 2, 3 conduções diferentes. Não tem um sistema que eu possa pagar por um período, por exemplo, e usufruir dessa mesma taxa paga, né, para chegar até meu trabalho. Ou seja, pode ser uma falta de dada como uma falta de planejamento esse caminho numa cidade pequena como a nossa, ou uma diferença política mesmo, né, de não ter essa possibilidade, a mesma taxa servir para todo esse caminho, já que fica muito mais caro. E a gente sabe que no Brasil a condição do trabalhador é muito difícil. Bom, quanto aos outros modais, né, as ciclovias, elas meio que chegaram para, na minha opinião, elas meio que chegaram para juntar os ciclistas para aquele local, porque a gente sabe que no centro, principalmente a gente agora que está mais em contato em obras, muito do nosso pessoal, dos nossos funcionários, nossos colaboradores, eles chegam com bicicleta e fazem esse percurso todo dia. E agora eles têm por onde andar, né? De forma segura, de forma parcialmente segura, e isso ajuda bastante. E se fosse feita uma rede maior, ajudaria muito mais. Essa é a minha opinião, no caso. Eu agradeço a opinião, se eu não me engano foi o Raigo primeiro, né? E agora o Andrew, né? Eu concordo com o ponto de vista de vocês. Também, tanto essa questão de tarifa, a gente infelizmente tem uma tarifa hoje, se a gente colocar em comparação com o que é ofertado em termos de qualidade, ela fica acima, né, do que estaria compatibilizado com isso. Você paga por um serviço e você não tem aqueles indicadores, aquelas diretrizes básicas que você precisaria para ter algo que a gente pudesse chamar de serviço com qualidade, né? E a questão da bicicleta, eu também concordo, a gente teve um certo aumento, né, que pode ser impulsionado por uma questão social, as pessoas realmente, até pela questão da pandemia, procuraram fazer mais atividade física, e hoje a gente nota que tem muito mais gente utilizando a orla, por exemplo, para fazer uma pedalada, e até fazendo trechos mais distantes, até Mazagão, até o Curiaú, ou outro local aí, literalmente de bicicleta, né? E considerando a zona urbana, que é o interesse do curso, né, dá para perceber, sim, que houve um aumento ali do uso, e talvez fosse estar relacionado, né, com essa questão das ciclofaixas, que foram recentemente implementadas na cidade. Eu sou favorável, acho que a gente tem que colocar
essas ciclofaixas, né? Mas a gente precisa colocar as mesmas sem você tornar prejudicial também os outros elementos que compõem, né? Que vão usar a via de locomoção, que é o pedestre, né, em primeiro lugar. E não sei se vocês viram recentemente, tem locais que a ciclofaixa, ela literalmente ocupou o espaço que era do pedestre, e aí você vai ter o mesmo espaço sendo compartilhado por duas pessoas, você pode ter uma possibilidade maior de acidentes. Isso é fato, né? E também, em alguns lugares, ela foi mal projetada e mal executada. Eu acho que foi projetada, né, na verdade. E você sai da sua garagem e, literalmente, você está, quando abre o portão, com os dois pneus dianteiros dentro da ciclofaixa. E, novamente, você tem ali um espaço que não era para ser utilizado por 3 elementos diferentes, onde há a possibilidade grande de você ter acidente, né? Então, a gente precisa também avaliar que, às vezes, você faz um investimento, que é instalar, por exemplo, a ciclofaixa, só que esse investimento ele é feito de uma forma que não é inteligente, né? É a minha opinião com relação a essas obras recentes. Mas são favoráveis, eu acho que devem ser feitas mais, mas considerando engenharia na sua concepção, no seu projeto e na sua execução, né? Perfeito? Mais alguém, pessoal? Posso seguir? Professor? Pode falar. Também relacionado à educação no trânsito, né? Eu lembro que logo que fizeram as ciclofaixas, muita gente ainda estacionava em cima delas. E aí vários ciclistas tinham que contornar o carro e acabavam entrando na rua. Bem lembrado, né? Aí foi uma questão de falta de sinalização ou, literalmente, falta de conhecimento do motorista que aquele local você não poderia parar. O que você acha? Ou os dois, talvez. Eu acho que né? os dois, professor, os dois. Porque realmente, né, a sinalização a gente sabe, né, que ela já não é boa, né, e ela dura pouco, né. Aqui a pintura numa via dessa, eu acho que não dura nem 3 meses. Até um problema crônico aqui da cidade, essa questão de retrabalho com relação à sinalização horizontal, né. Mas, de fato, e depois, pelo que eu entendi, a solução, né, me corrijam se eu estiver errado, foi o que eu tentei entender, né, que eles fizeram o estacionamento do lado contrário, né, e aí piorou mais, porque você restringiu, por exemplo, uma Leopoldo Machado, que a priori tinham 3 faixas de rolamento, para só 2, e em alguns contextos, quando você tem o ônibus mal estacionado, ou mal parado ali no ponto, chega a ficar só com uma, né, então não sei se foi para corrigir essa questão, ou se já era meio que previsão deles também incluir essa permissão de estacionar do lado direito da Leopoldo Machado. Eu achei meio que incoerente, e de fato, né, não sei se isso vai ser, vai continuar assim, né, porque a gente tem um problema crônico. E professor, já que a gente está aqui no começo da disciplina, antes da gente dar prosseguimento, gostaria de uma opinião. A sua opinião acerca disso, dessa política de transporte urbano, a questão de sempre priorizar pedestre, depois sempre bicicleta, tipo, o maior protege o menor, e assim, como são utilizados na Europa, né, sempre a preferência do coletivo eficiente, ou o senhor acha que a gente tem que pegar um misto ali, de pegar o transporte privado e o coletivo, achar um meio termo, ou o senhor prefere o privado? Qual a sua opinião? Minha opinião é que cada caso é um caso, tá? Eu concordo que você tem essa hierarquia, que até ela é uma lei, na verdade, que tem a ver com mobilidade, né? Que é a questão de priorizar, mas existem situações que, para você deixar o coletivo com uma melhor solução comparado ao individual, que você tem que dar certa prioridade. E aí, dependendo desses contextos, você automaticamente poderia priorizar, em algumas circunstâncias, né, um ônibus do que uma ciclofaixa ou um pedestre, tá? Volto a falar, cada caso é um caso. O ideal que a gente tem na Europa é que tem espaço para todo mundo, né? Tem 1 metro lá de calçada, 1,20 m pelo menos, tem 1,5 m lá de ciclofaixa, ou até uma ciclovia, se você considerar que há alguma barreira separando da via principal, e há o espaço suficiente, né, para os automóveis e, claro, para os coletivos, incluído também a questão de você ter uma faixa exclusiva para os coletivos. Então, esse seria o cenário ideal. Quando você tem uma rua que já é pequena, que foi mal ocupada devido a um problema lá de ocupação anterior,
Isso daí já remete ao plano diretor que foi mal concebido ou não existiu para a cidade. Quando tudo isso começa a se acumular e fazer uma bola de neve, né, aí você literalmente vai ter que, de alguma forma, priorizar algum desses tipos aí, tá? Mas volto a falar, é a terceira vez, cada caso é um caso, tá, Andrew? Ok? Beleza, professor. O Vitor Tava pensando comentou... naqueles casos lá, né? Sim. Ali na rotatória da Idemar Maia tem vários problemas, né? Não, casos como, por exemplo, esse que o senhor falou da Leopoldo, que eles colocaram a ciclofaixa, o pessoal estacionou na ciclofaixa. Mudaram o estacionamento de lugar ao invés de simplesmente extinguir aquele estacionamento. O que seria uma opção? Ou fazer um parque de estacionamento no meio da cidade, sabe? Mas influenciar o pessoal a usar mais o coletivo e às vezes tornar... para fazer ele largar um pouco mais o privado, sabe? Eu acho que é um misto, tá? Como eu te falei, tem que analisar, não pode fazer só um. Só um vai gerar problemas, porque você vai atender um determinado público, porém, o outro público ele não vai ser atendido. Então tem que ser um misto, isso tem que ser feito de forma gradativa, mais planejada, tá? É bonito, professor, planejamento, todo mundo fala que é bonito, só que às vezes eu não consigo executar. Realmente, sempre você vai encontrar dificuldade, mas eu acho que quando você faz algo que consiga ser implementado de forma gradativa, claro que isso demanda tempo, né, pessoal, e principalmente consciência dos usuários, você no final vai conseguir ter um sucesso, é a minha opinião, tá? Por mais que você tenha esses problemas relativos aos interesses de cada um, tá? Só falando alguns comentários aqui interessantes que colocaram no chat, tá? O Vitor colocou, não sou contra, mas acho que foi executada no lugar errado. Para mim, Vitor, considerando questão, se chegasse hoje o projeto para mim decidir, eu tenho dinheiro para colocar uma ciclofaixa, eu tenho 2 locais, Leopoldo ou Orla, eu seria favorável a colocar na Orla, tá? Seria uma opinião pessoal minha, sem chegar a avaliar muitos critérios técnicos. Só uma questão de avaliar o bem-estar mesmo, ventilação, e também a menor interferência no que já é considerado uma zona saturada, que é a Leopoldo Machado, tá? Aí o Juliano colocou, mais para a Zona Sul, a Leopoldo nem chega a ter 2 faixas inteiras. Eu concordo, principalmente agora. A Lígia também colocou, sou motorista e ciclista, ó. Então ela vê os 2 lados. Olha que interessante. Sempre vejo muitos absurdos, a educação no trânsito deve ser enfatizada, concordo. Posso falar também pelos muitos acidentes de trânsito que eu vejo nos dias de serviço no Corpo de Bombeiros, né? Muito interessante a tua opinião, Lídia, eu concordo plenamente, né? Você que provavelmente já vivenciou aí situações críticas, né? Relativas a acidentes, você pode opinar bem com esse contexto mesmo. Perfeito. A Isabela colocou, tem também o caso da ciclofaixa na rotatória do Atacarejo, correto, também outro caso aí que é passível de análise, né? Aí tem outros comentários aqui também, né, do Vitor novamente e da Isabela, só fazendo novamente aqui, contribuindo mais com relação a isso. O estacionamento na Leopoldo é muito arriscado, os carros passam quase levando a porta, com certeza, Marinaldo. Tudo isso, na verdade, dá aquela ideia, pô, será que o cara que projetou isso, ou melhor, será que aquela pessoa responsável por bater o martelo, ela anda pelo local, ela já se colocou no lugar do pedestre, do ciclista ou do motorista? Talvez, se ela fosse colocada a esse experimento, né, pudesse ter uma opinião diferenciada, né? Mas são aquelas questões que é difícil a gente mensurar, né, de fato, quando a gente tem essas condições aí, principalmente relacionadas a trânsito, né, a tráfego que a gente tem. A Isabela falou aqui que a maioria dos projetos vem de fora, né? Eu acredito que sim, quando tem, tá, pessoal? Eu acho que nem todas as modificações que são implementadas na cidade são feitas através de um projeto, onde a gente entende que se você fez um projeto, você fez toda aquela parte de estudos preliminares que são fundamentais para que seu projeto seja adequado, né? Então, vamos continuar aqui. Muito bons comentários aí, pessoal. Obrigado aí pela participação. Nós temos que seguir. E aqui uma definição bem tradicional, né, feita por Vasconcelos, em 98, né, que quando você analisa o transporte coletivo, né, tem 2 aspectos que você teria que garantir, né, entre aspas.
que é o desenvolvimento sustentável da cidade, tá? Esse transporte ele deve assegurar isso, ou seja, ele tem que ser o menor, ele tem que oferecer a menor agressividade ao meio ambiente, isso inclui as pessoas que estão ali no seu entorno, né? E principalmente a equidade no uso do espaço público de circulação, que foi exatamente o que a gente chegou a debater aí durante agora há pouco, né? Com relação a Leopoldo Machado, ciclofaixas e outros pontos que a gente tem na cidade. Perfeito. E outra pergunta, né? Vocês já até responderam aqui, considerando Macapá, né? Mas se quiserem reforçar, por que o transporte público brasileiro é tão ruim? O que vocês acham aí? Será que é devido à questão da disponibilidade de veículos ser insuficiente, considerando o público-alvo, pessoal? O que vocês acham aí? Hoje, por exemplo, a gente teria muito pouca quantidade de ônibus, levando em consideração a quantidade de passageiros que fazem uso desse modal. Isso valeria talvez também para o metrô, nas grandes metrópoles, ou outro tipo de transporte coletivos. O que vocês acham disso? É realmente suficiente ou é mal gerida? Eu acho que é mal gerida mesmo, porque boa parte da frota está sucateada. Muitos ônibus ficam só estacionados ali na Zona Norte. Virou um cemitério de ônibus lá, então, nas garagens. Mas você acha, Danilo, que a gente teria, digamos, se todos os ônibus estivessem com condições operacionais prontas para que os mesmos consigam circular, será que atenderia ou seria ainda suficiente? O que tu acha? Sim, perfeito. Mais alguém querendo comentar, pessoal? O Raigo deve falar o contrário, né? Porque no caso dele, nem ônibus tem, né? Não é isso, Raigo? Certamente, professor. A situação é crítica aqui no bairro. Cada caso é um caso, na verdade, né? Isso é fato. Pessoal que quando está em condições normais, que vem, por exemplo, lá da Zona Norte, que passa pela nossa eclética Ponte Sérgio Arruda. O que você acha? Tem quantidade de ônibus suficiente para você chegar no horário de 18h10 aqui na universidade? Ou é melhor trancar aqui e fazer engenharia civil lá no IFAP? Só o problema principal é que no horário de pico eles mantêm a mesma quantidade da frota. Então, Não aumenta. no horário de pico, sempre vem tipo aquele mesma quantidade, o ônibus vem muito lotado. Ou seja, tinha que ter uma distribuição. Por exemplo, nos horários que tem a maior demanda, tinha que passar 2 do mesmo ônibus, entendeu? Só que, tipo, Não, concordo. A questão da quantidade, ela melhora, só que a gente precisa avaliar também, Danilo, que por mais que tu tenha 10 ônibus, se ele ficar parado devido a uma condição de tráfego, você, de certa forma, prejudica. Então, realmente, tem que avaliar a questão da quantidade, mas também as questões relacionadas se realmente aquela quantidade, considerando aquela trajetória, vai ser suficiente, né? Eu lembro que lá no Rio, eles tinham algumas modalidades da mesma linha, passando por locais diferentes, e também parando em locais que não sejam os mesmos. Eles dividiam lá em ônibus chamado parador, que é aquele que vai parar em tudo que é ponto, e você tinha o mesmo ônibus, só que numa modalidade expressa. Ele parava de 5 ou de 6 em 6 paradas. Vocês acham, se isso fosse implementado aqui na nossa cidade, daria algum resultado ou não? Eu acho que sim, porque lá em Belém, quando eu morei lá, tinha o BRT, que também era assim. Tem os expressos, que eles param em apenas alguns locais, e outros que vão em todos, né? Acho que melhoraria, só que o problema é que para a Zona Sul, para chegar ali na Unifap, só tem uma via de acesso. Então, Sérgio Arruda, não tem jeito. Então de qualquer jeito ia ter que passar por lá, então vai engarrafar. Tem a outra que é ali do Pantanal, também é meio complicada, né? Tem aquela ponte A, também é ruim, né? Professor, e o Marinaldo colocou um comentário muito bom. Que Vou não ler há aqui então, pode falar. Isso. Não há Quer planejamento. falar, Marinaldo? Pode falar, Ender. Pode então. continuar. Obrigado. Pode falar, Ender, por favor. Não, só vou ler o comentário dele, né? Não há planejamento. As vias públicas
dependente do planejamento das cidades. As cidades não são projetadas, simplesmente foram crescendo desordenadamente. Perfeito, né? Isso daí é o erro raiz, né? Que é você fazer com que a sua cidade cresça sem nenhum tipo de plano diretor, né? Se existir, ele com certeza não foi implementado de uma forma efetiva, né? Isso aí também é questão, por exemplo, o estado inteiro não tem 1 milhão de pessoas. Macapá concentra a maior parte dessa população, em torno de 600 mil, creio eu. E mesmo assim é muito menor que boa parte dos centros. Essa questão do espraiamento desordenado faz com que, mesmo com uma quantidade pequena de pessoas, a gente não consiga suprir essa necessidade, sabe? Esse comentário do Marinaldo realmente foi muito interessante. Ou seja, tu pode colocar uma grande quantidade de ônibus, tu pode otimizar, mas sempre você vai ter um gargalo, que seria ver exatamente com isso. Exatamente, muito espalhado, sabe? Uma cidade, poucas pessoas, só que não ocupando um espaço muito grande. Tanto que a densidade demográfica do estado de Macapá é 62 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que em São Paulo é 1.400, sabe? Não dá para comparar com São Paulo, mas é só, tipo, em relação a... só para ter um senso, né? Um tamanho aí de diferença. E aqui os arcos, né? Alguns arcos são interessantes aqui na cidade, né? Tem ruas que você não tem uma grande demanda e ela é super larga. E as que tem já tem uma largura muito pequena, né? Não é isso, Marinaldo? Pediu para falar? Positivo. Outra coisa que eu ia mencionar é que não há aquele planejamento em caso das obstruções das vias. Às vezes acontece um acidente e é bloqueado um quarteirão inteiro, só que, no caso da Leopoldo, não tem como fazer um desvio. Então, leva o motorista para 2 quarteirões lá na frente para ele poder continuar o trajeto dele. Perfeito. E o Luiz aqui comentou também bem interessante, né? Que tem a ver com tudo isso que vocês estão falando, né? Que já não tem plano, imagina a atualização, né? Então, e essas atualizações são feitas meio que literalmente no olhômetro, porque a gente vê que não há feito um estudo adequado, né, para que você tenha um diagnóstico e depois desse diagnóstico, é claro, tome as ações necessárias para implementar algo que seja adequado, tá? Então, tudo isso, né, é uma concepção que, infelizmente, é feita de uma forma bem fora dos padrões aqui na nossa cidade. Mas eu acredito, né, e eu até penso que vocês aí, como futuros engenheiros, junto com a gente que já está no mercado, quem sabe futuramente consiga pressionar as pessoas que tomam as decisões, né, mostrar essa necessidade de fazer esses estudos e, de certa forma, melhorar a cidade que hoje a gente mora, né. É um sonho que, quem sabe, a gente não tem um melhor, não acorda com ele qualquer dia aí mais na frente. Então, só prosseguindo aqui, né, isso é tá? Disponibilidade suficiente. A gente pode também falar da questão da baixa qualidade na oferta de serviços, né? E essas imagens mostram um pouquinho dos problemas que você tem. Nossa região é bastante quente e úmida, né? Então, não sei qual é a quantidade, mas não sei se, por exemplo, todos os ônibus têm ar-condicionado. Faz tempo que eu não pego ônibus aqui em Macapá, tá? É por isso que eu estou falando que eu não sei. Mas a gente sabe que aqui é complicado, né? Tem até um termômetro aqui marcando 43 graus dentro de um veículo, dentro de um ônibus. E outra questão também, ó, tem o guarda-chuva aí para mostrar que nem sombra a gente tem, né? Por mais que eu esteja dentro de um local abrigado, mas literalmente a gente não tem nem aquela sombra garantida e às vezes todo mundo vai para um lado do ônibus devido a essa questão, né? Outro fator também, pessoal, falta de segurança, né? Isso daí eu entendo que é um fator que pode, inclusive, fazer com que a pessoa deixe de procurar um transporte coletivo, né? Vocês concordam? Como eu falei, eu não sou usuário de ônibus, mas eu entendo que isso é um problema. Já foi na época que eu usava, né? Já fui assaltado de ônibus, e eu entendo que talvez é um problema que persista até os dias de hoje, tá? E outros, né, pessoal, que vai desde a acessibilidade não permitida, né? Aí o cadeirante aí com uma situação ruim, né, para ele, como é que ele vai conseguir entrar no coletivo, né? O próprio ponto de ônibus, às vezes, não é adequado, né? Certo, pessoal? A questão da cronologia, os intervalos são espaçados ou você tem diversos atrasos,
como também, às vezes, a tarifa, tá, pessoal? A tarifa tem um valor que, levando em consideração a renda média per capita do brasileiro, né, algumas pessoas optam em não utilizar esse transporte, tentam fazer a utilização de outro, né, até por questão de tarifa, tá? E hoje o Uber também contribui um pouco para isso. Não só o Uber, mas outros serviços aí também de carona, né? Carona no sentido de utilizar carros particulares para transporte coletivo. Perfeito? Alguém destaca outro elemento aí que caracterize essa questão do transporte público brasileiro ser tão ruim, que eu não tenha falado aqui? Então vamos. E aí a pergunta que a gente vai tentar responder, não hoje, né, tá, pessoal? Isso daí é muito complexo, mas ao longo do curso, né, que é, de certa forma, avaliar tecnicamente, tá, como a gente poderia melhorar isso. E vocês já notaram que depende muito dessa questão de planejamento, questão de fazer estudos técnicos e também questões de avaliar, né, considerando os condicionantes, que vai desde o local até o que tem ao seu redor, né, que possam ser, os problemas que possam ser minimizados de forma a melhorar essa questão do transporte público, principalmente zona urbana. A definição clássica disso, a gente falou, e acabou que nem definiu, mas a gente pode definir de uma forma clássica o transporte público como sendo aquele não individual, realizado em áreas urbanas, por isso que ele é coletivo urbano, com características de deslocamento diário do cidadão. Então, você tem automaticamente uma demanda, tá? Essa é a definição clássica feita por Borges. E, claro, pessoal, ele é regulamentado, tá? Você tem essa lei aí, 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que também é conhecida como Lei de Mobilidade Urbana. Na verdade, o direito de você conseguir se locomover dentro do espaço coletivo urbano, ele é garantido por lei, tá? Você teria que ter essa oportunidade, mas a gente sabe que, felizmente, em determinados locais, você fica impedido de fazer esse traslado. Quer seja por veículo próprio mesmo, né? Ou principalmente considerando o transporte coletivo. Aqui só mostrando um pouquinho sobre a questão da eficiência, da eficácia, né? Eu estou até utilizando aqui o exemplo de uma cadeia logística, né? Considerando, por exemplo, um produto que seria um granel sólido, certo? Eficácia consiste em você escolher, por exemplo, o melhor modal de transporte, tá? Se a gente colocasse num cenário de transporte urbano, seria escolher dentro daquelas possibilidades qual é o melhor transporte coletivo que vai se adequar à minha necessidade. Voltando ao caso do granel, nesse caso eu poderia escolher entre 4 modais, e se eu escolhesse o rodoviário, pessoal, eu teria que avaliar a eficiência do mesmo, que tem a ver com o planejamento da rota que ele vai percorrer e também com a escolha da característica do veículo que vai fazer a mesma, tá? Só que a gente sabe que você tem imprevistos, né? E para a gente garantir que eu tenho um sistema eficiente e eficaz, eu preciso também garantir que, à medida que eu tenho imprevisto, e, por exemplo, pode ser uma parada de um veículo, eu consiga, utilizando a eficácia, né, mesmo com esse problema, entregar a minha mercadoria, que seria o granel sólido, dentro do horário previsto. Então, um mundo ideal, pessoal, em termos de transporte eficaz e eficiente, seria aquele que eu consigo escolher o melhor modo, consigo colocar ele na melhor rota, fazer o melhor planejamento, e mesmo com imprevisto, eu garantiria que você pudesse chegar lá no seu local. No caso, o exemplo aqui foi um granel, né? Foi uma mercadoria, eu conseguiria manter aquele horário programado para a sua entrega. Claro que a gente sabe que é muito difícil, considerando as questões atuais, desde infraestrutura, planejamento, até o próprio sistema que a gente tem atualmente com relação ao transporte, garantir que o mesmo seja eficiente e eficaz ao mesmo tempo, tá? Hoje eu considero que isso daqui seria algo que não é de fácil implementação. Na verdade, se vocês conhecerem até algum tipo de modal que você tem essa eficiência, eu acredito que até alguns tenham, né? Vocês podem até comentar, né? Hoje, dentro dos modais que eu estou destacando aqui, pessoal, ó, aquaviário, rodoviário, ferroviário e dutos, eu colocaria também a parte aeroviária também, tá?
vocês consideram que entre esses 5, qual teria uma maior proximidade com o sistema eficiente e eficaz? O que vocês acham? Será que o aéreo hoje é o que daria a maior possibilidade? É que atrasa menos? O que vocês acham? Professor, eu destacaria o ferroviário e o aéreo. Ferroviário e aéreo, o Andrew colocou ferroviário / metroviário, perfeito, né? Eu considero que sim. O que vocês acham do aquaviário? Qual seria o problema na nossa região? Foi até falado por um aluno aí, na aula de aquaviário que a gente teve quinta-feira. Para ser um sistema eficiente e eficaz ao mesmo tempo. O que vocês acham do aquaviário aí? Regime de maré variável, né? Exatamente, né? Então, às vezes, você fica literalmente retido, né? Porque não tem lâmina d'água suficiente, né? E isso acontece com navios cargueiros, quando você coloca a carga dentro de um navio de grande porte, aumenta a necessidade de calado do mesmo, né? E mesmo na costa do Amapá, a gente tem dificuldades com relação a calado. Não é à toa aí que a gente discutiu na aula de aquaviário, né? Essa questão de navegação em lama fluida, né? Que foi até tema de um seminário, se eu não me engano, em 2019, aqui ou 2020, eu não lembro, aqui no estado. Perfeito. Então, eu concordo com o Andrew e também com o que foi dito aí pelo Raigo. 2019, né, Andrew? Obrigado. E qual seria a definição de transporte coletivo eficiente e eficaz, né? Aí, Borges chegou a definir isso, né? E vamos tentar entender a sua definição. Ele considera que um transporte público de qualidade, eficiente e eficaz é aquele que contribui muito para a redução dos congestionamentos, da emissão de gás carbônico, CO2, dos acidentes nas ruas brasileiras, aumentando a qualidade de vida das pessoas, permitindo que elas, para que elas realizem, que possam realizar atividades que não poderiam realizar caso estivesse dirigindo seu próprio carro, tá? É uma definição aí atribuída a Borges, que a gente pode, de certa forma, também comparar com o que a gente comentou no slide passado. Diga. Oi? Câmbio? Só testando o microfone aqui. Não quer falar, não? Aproveita aí. Tu concorda com o que Borges falou? Na verdade, não é o Borges, atacante do São Paulo, tá? Esse já aposentou. Na verdade, professor, eu queria até comentar sobre a questão de qual o melhor transporte, né? Eu vejo que o melhor transporte é o conjunto de todos, né? Acho que cada um tem a sua finalidade. Ainda mais aqui para a ilha de Macapá, né? Do Amapá, né? Que todos seriam ideais, né? Mas se tivesse um rodoviário aí, por exemplo, daria para viajar ao Brasil de carro. Coisa que não é possível hoje se não pagar 10 mil reais para tirar o carro daqui, com segurança. Tá tudo isso a balsa? Porque tem que ir hospedagem, né? Em Belém, ou seja lá onde for. Ah, sim. Aí, enfim, junta tudo, dá isso aí. Só para sair daqui e voltar, né? Ida e volta com segurança. O ideal é que eu pudesse escolher, então, né, Júlio? Dentre as possibilidades, escolher qualquer uma delas. Claro que o fator financeiro vai influenciar, mas que qualquer uma delas pudesse me levar ao meu local, né? De forma eficiente e eficaz, né? É o nosso sonho aí, digamos. Mas o que na teoria está sendo dito aqui. Diga. Aí o Amapá, né, tão forte em recursos naturais ainda, acho que talvez não aproveitados, eu acredito que serão aproveitados de alguma forma, né? E o escoamento aí para todo o Brasil, né? Aí ferramentas poderosas, o hidroviário e o ferroviário, né? Ferroviário interno e o hidroviário para fora. Aí. Concordo, né? A gente tem potencial, mas infelizmente ele não é explorado de uma forma correta, né? Quando consciente, né? Perfeito. Ok? Então vamos seguir aqui, né? E a gente vai aproveitar essa aula de hoje, pessoal. A gente está discutindo muita coisa aí que a gente vai repetir ao longo do curso, né? Mas já considerando a possibilidade de eu ter um sistema eficiente e eficaz, quais seriam os indicadores que eu precisaria verificar que vão diretamente influenciar nesse cenário? Então, a gente vai discutir um por um agora. O primeiro deles, pessoal, tem a ver com a acessibilidade ao sistema, né? Que é definida e pode ser determinada pela distância que o usuário deve percorrer
desde a sua origem até o ponto de embarque, e do ponto do desembarque até seu destino final, tá? E aqui tem até uma mensagem engraçada, né? Que um caso de um usuário que teve que caminhar, né? No caso de andar 749 metros, 744 metros para chegar ao seu ponto de ônibus, né? E eu considero que nem todo mundo realmente tem perto da sua residência ou próximo do local que você precisa chegar um ponto, né? Considerando o ônibus como principal meio de transporte coletivo. Opa! Pode falar. Ou deu problema de som? Alguém caminha mais de 744 metros para chegar no ponto de ônibus aqui? Tirando o Raigo, que não tem ônibus, então não adianta, tá? Mas o resto... Então, vamos lá. Primeiro indicador. Então, a acessibilidade do sistema. Isso já remete àquela questão. Você tem que também considerar aquela distância média percorrida até o ponto onde você vai entrar no transporte coletivo. Isso é uma das pesquisas de tráfego que você pode fazer na hora de avaliar a implementação de um sistema, né? Existem locais, pessoas, em que você tem um transporte intermediário, como uma van, ou se você tem um BRT, um micro-ônibus que pega esses sistemas mais locais, né, e leva para os pontos onde você tem a aglomeração das pessoas, no sentido de pegar um transporte coletivo de maior capacidade, tá? Aqui em Macapá, não, tem que ir andando mesmo, tá? Quem sabe futuramente bicicletas, né, compartilhadas não possam ser interessantes. Você pega a bicicleta lá perto da sua casa e deixa numa estação próximo ao ponto de ônibus. Tanto vale para o embarque, como também para o desembarque. Quem sabe, né? Um dia a gente possa ter condição de fazer esse tipo de intermodal. Outro fator importante, né, pessoal, e é claro que ele tem que estar presente entre esses indicadores, é a questão do tempo de viagem, né? Eu, na hora de escolher um transporte, pelo menos eu levaria em consideração esse indicador, né? Ele é determinado pela velocidade comercial, tá, dos veículos e da geometria das linhas, tá? Os dois fatores precisam ser analisados. Não é só aquela definição física de tempo, não. Tem que considerar a velocidade comercial, que tem a ver com a velocidade média que o veículo vai andar, considerando as questões de tráfego, tá? E aí você vai ver, por exemplo, alguns casos que você tem, né, onde há necessidade de você dar outras alternativas para tentar reduzir esse tempo de viagem. E a gente viu que um dos casos de sucesso, né, até por ter uma via exclusiva, né, talvez seja mais por isso, é justamente você implementar um sistema de BRT ou de BRS, tá? Perfeito, seriam possibilidades de você reduzir o tempo de viagem, fugindo de congestionamentos. Outro fator interessante, que deve ser comentado também, é a questão da confiabilidade, né? Será que eu vou pegar aquele transporte, ele não vai me deixar na mão no meio do caminho? Alguém já ficou no prego aí, entre aspas, quando utilizou um ônibus? Quando eu era estudante, eu fiquei várias vezes, tá? E tive que voltar andando para casa, porque eu já tinha passado pela roleta e o dinheiro já tinha acabado. Então, confiabilidade é fundamental, né, pessoal? E ela é determinada pelo grau de incerteza que os usuários têm sobre os horários de saída e de chegada dos veículos, como também dos imprevistos que você pode ter relacionados à falta de desempenho mecânico do veículo que você está utilizando, tá? Então, tudo isso gera, é um fator que pode gerar e, claro, tornar o uso do transporte coletivo, né, pouco eficaz. Por isso que ele é considerado um indicador, tanto favorável como também de forma desfavorável. O quarto tem a ver com frequência de atendimento, tá? Frequência, lembro que é a definição de algo que se repete ao longo de um determinado tempo, tá? Essa é a definição clássica de frequência. E, então, ela é determinada pelo intervalo de tempo entre passagens consecutivas de veículos coletivos pelos pontos de parada, né? Não adianta ter muito ônibus e a gente notar que a frequência deles é muito equivalente, ou seja, vem um, vem outro, depois vem o terceiro atrás, e depois de 2 horas vem o quarto. Então, eu preciso também garantir essa frequência de atendimento. E isso, claro, né, pessoal, se você tiver essa condição de ter uma frequência bem
dimensionado com essa demanda, você evitaria algo como está sendo mostrado aí numa estação de trem, né? Aqui a gente está literalmente na famosa Central do Brasil, né? Muito utilizada aí no dia a dia dos cariocas. Outro aspecto importante, que tem a ver com capacidade do meu veículo, né? Que é a lotação, determinada pela relação entre o número de passageiros no interior do veículo, nos horários de pico, né, pessoal? Sempre a gente tem que avaliar sempre relacionados ao pior cenário, e o pior cenário é os horários de pico. Vírgula, momento de lotação máxima e, claro, automaticamente a sua capacidade. Quinto indicador que a gente precisa, de certa forma, medir e avaliar para dizer se o meu transporte é ou não eficiente e eficaz. E aí aquela imagem normal, né, que a gente tem, será que é na Índia isso, pessoal? Na verdade é no Paquistão, tá? Foi uma imagem retirada da internet, né, que foi publicada em 2008. E aqui é uma imagem, novamente lá da Central do Brasil, ó, mostrando que não precisa ir longe, né, para você ter problemas relacionados com a lotação, né, que automaticamente geram problemas de ocupação. E na pandemia, né, a gente notou que esses problemas foram cada vez mais acentuados e facilitaram também um pouco aí a questão, um pouco talvez seja até eufemismo, né, mas muito a questão da circulação do coronavírus. Sexta característica, sexto indicador, que tem a ver exatamente com a característica do seu veículo. Aí a gente pode destacar como seu estado de conservação, né? Quanto mais novo for o veículo, melhor, de fato. Por isso que é importante você ter manutenções, a sua tecnologia, que afeta o conforto dos passageiros durante as viagens, né, pessoal? E aí mostra a imagem à direita de um VLT, certo? E do lado esquerdo aqui de um BRT, tá? Que seriam possibilidades que eu teria, né, para apresentar outras opções que não sejam ônibus, né, que podem melhorar essa questão da eficiência de tornar o sistema mais eficaz. Vendo aqui um pouquinho dos comentários, só lendo, tá, pessoal? Um novo projeto de BRS aqui da Antônio Coelho de Carvalho. As paradas ficam de 500 em 500 metros. Isso foi destacado pelo Ângelo. Eu não conheço esse projeto, Ângelo. Eu estou até correndo atrás de informações daqui da cidade para que a gente possa discutir durante as aulas, tá? Considerando essa parte de transporte urbano. A Lídia comentou, antigamente o ônibus entrava na Unifap, era muito bacana. Pô, bem interessante, né? Até uma das perguntas que foram feitas com relação ao plano diretor da universidade é a necessidade de ter ou não circular. O que vocês acham? Considerando os horários de pico, pelo menos, seria interessante ter um circular lá para pegar você na entrada da universidade e levar, por exemplo, ao RU ou até o bloco de engenharia? O que vocês acham? Quem dera, né? Eu acho que para horário de pico seria passível de análise, tá? Pelo menos um micro-ônibus aí. Claro que isso tem um custo relacionado, mas eu acho que o benefício ele é bem interessante nesse contexto. Até por questão de segurança, né? Considerando que a universidade também tem alguns problemas de segurança. O Marinaldo destacou aqui, quando cursei matemática na Unifap, em 1992, tinha uma linha de ônibus com ar-condicionado, que era o famoso frescão. Não durou muito tempo, né? Interessante, eu não sabia disso, tá? Eu vou até comentar com o pessoal que está no projeto do plano diretor, né, que já existiu isso. Tá aí uma informação que eu desconhecia. Então, vamos prosseguir aqui. Aqui mostrando um pouquinho sobre algumas diferenças em relação a alguns tipos de veículos que a gente pode implementar com relação ao transporte, né? E a gente pode até analisar a eficiência e eficácia do mesmo, também olhando o fator primordial em engenharia, que é o custo, né? E aqui a gente está comparando o BRT com o VLT, né? Que é o veículo leve sobre trilhos. Percebo que o custo de implementação do VLT é bem superior, né? Quando comparado ao VLT, né?
Inclusive, por quilômetros, você nota bem essa diferença. Enquanto o BRT, considerando essa fonte aí, ele custa por quilômetro, em média, 20 milhões de reais, o VLT ele custa 4 vezes mais, 80 milhões. A capacidade de transporte do BRT ela é maior, ó, considerando o VLT. O tempo médio de construção do BRT também é menor quando comparado ao VLT. E relacionando as questões de impacto ambiental, o VLT é melhor, né? Até por ser, na maioria dos casos, elétrico, tá? Mas talvez seja o único fator que ele perderia em termos de viabilidade, né? Quando a gente faz tal comparação, né? Então, realmente, você, em algum ponto, considerar a implementação do VLT antes de testar um BRT, considerando esses valores que estão na tabela, né? Seria algo para a gente pensar 2 vezes, tá? Por essas questões de um menor investimento e principalmente considerando a questão do tempo médio de construção da infraestrutura, né? E a capacidade de transporte, tá? Vocês tinham noção desses números? Bem interessante. Aqui mostrando um pouquinho mais, falando do BRT, né? A gente não tem BRT aqui, entre aspas, né? O que a gente tem é um ônibus, só que ele é o ônibus do BRT, mas ele não tem a via exclusiva, né? Mais ou menos isso. A gente tem um ônibus cabine dupla. Mas as principais características desse sistema, que vocês verão com maiores detalhes ao longo do curso. A questão imagem diferenciada, veículos de maior capacidade, ele pode ser controlado por centrais de operação, né? Geralmente os embarques são em níveis, eles têm, e a grande vantagem do mesmo, faixas exclusivas ou dedicadas. Você já pode fazer o pagamento de forma prévia, né, através de estações específicas para isso, né? E também pode fazer o uso de um sistema de informação usuário, como um aplicativo aí, que poderia ser bem interessante para gerar informações em tempo real. Bem interessante o BRT. Eu, sinceramente, aqui em Macapá, minha opinião, eu buscaria um sistema desse antes de pensar em metrô, antes de pensar em VLT, ou outro tipo aí de implementação nova aí do transporte coletivo. Aqui um gráfico mostrando a comparação desse sistema também com a ferrovia elevada e com o metrô enterrado. Verifiquem, e relacionando o custo que está aqui no meu eixo vertical, realmente ele é menor, né? Bem menor que essas outras modalidades, e a capacidade do sistema que está no eixo horizontal também é bem considerável, tá? Então é um sistema que eu considero um bom coringa aí para melhorar as questões relativas ao transporte coletivo. Mas volto a falar, ele tem que ter pelo menos a sua via lá exclusiva, porque sem ela ele perde muito dessa questão de capacidade, tá? Porque ele vai entrar na região de tráfego e vai ter todos aqueles indicadores anteriores afetados. 7º item, tá, pessoal? Voltando aqui a falar dos indicadores. É a facilidade de utilização. É um parâmetro... Professor, opa, pode falar. Professor, sobre o BRT, ele sempre é acompanhado de pavimento rígido ou essa é só uma solução de engenharia mesmo? Olha, não é obrigatório, tá? Você poderia fazer um pavimento flexível desde que fosse calculado e concebido considerando a carga que você tem para o sistema de BRT. O pavimento rígido combina porque ele aumenta os espaços entre manutenções, né? E aí eu acho bem interessante ele, considerando essas questões aqui de custo, por mais que você tenha um custo de investimento inicial maior que o pavimento flexível, né? Ao longo do tempo, devido às menores manutenções, você teria um ganho, tá? E, claro, se você não tem uma intervenção no mesmo, você consegue garantir essa questão da capacidade por um período bem maior, tá? Não adianta nada eu ter o BRT, ter a via exclusiva e o pavimento estiver comprometido, inclusive impedindo que o veículo não passe pelo mesmo. E como ele só tem aquele caminho, né, pessoal, ele vai ficar parado. Daí vem essa questão do pavimento rígido como uma solução que, por mais que seja cara no início, né, ela tem um desempenho melhor a médio e longo prazo, né, e é mais adequado, no meu ponto de vista, a esse sistema, tá, Júlio? Entendi, valeu, professor.
O Juliano falou que, cadê? Tem um minhocão aqui em Macapá, mas nunca vi. Eu não vi também. A Isabela, desculpa, falou isso. Eu também não vi. Mas ele não tem via exclusiva, né? Me corrijam aí, porque se tem, ele já seria, entre aspas, um BRT. Mas acho que não tem, né? É só o Cupridão andando ali, fazendo o tour pela cidade, né? Mas, de fato, não pode ser caracterizado como BRT. Facilidade de localização, eu estava falando disso, né? Se eu não estiver enganado, né? Aqui já está funcionando algum aplicativo que você, como usuário, possa utilizar para tentar identificar se o ônibus está longe ou próximo do ponto de embarque? Já tem, pessoal, isso? Ou a gente ainda está com esse déficit aí? Vou dar uma olhadinha lá no chat. Citamob, tem. Legal. Funciona bem? Não. Não? Já chegou a funcionar bem. Hoje o Movit é o mais confiável. Que é o que está até na minha tela aí, que foi feito em São Paulo. Aí. Sim, esse mesmo, mas não é garantia, não é porque está no aplicativo que é garantia. Existe aquela probabilidade do ônibus não passar no horário e existe a probabilidade dele nem passar. Ela é alta, Felipe? Ou está dentro do erro normal? Eu diria que 60% dos casos o aplicativo acerta, de acordo com a minha experiência de uso. E depende da linha. Porque, por exemplo, na Unifap, eu esperava o Infraero 2, e ele sempre constava no aplicativo, mas quase nunca chegava. 60%, só 60% é baixo, tá? Aí entra naquela questão de confiabilidade, não é confiável, tá? Já seria suficiente para você chegar num ponto, não ter um ônibus, lá vem o assaltante e, infelizmente, leva os seus bens. Então, de fato, eu concordo contigo. Então tem, mas não é eficiente, né? Pelo que eu estou vendo. Isso, e a confiabilidade diminui ainda em fim de semana, feriados e tudo mais, porque a rota continua a mesma no aplicativo, como se não houvesse aquela mudança de redução de ônibus, etc. Não, concordo. Obrigado aí pelo feedback aí, Felipe. Lendo aqui alguns comentários, né? O Júlio falou que os grupos de WhatsApp são os melhores com relação ao aplicativo, então deve ter muita coisa interessante para ler ou não, né? O Marinaldo falou aqui que a implementação de BRT teria ser feito o alargamento das vias com consequente desapropriação do imobiliário. De fato, né, Marinaldo? Mais um problema aí de plano diretor, né? Não tem espaço suficiente, né? Ou você tira o veículo dali e sacrifica ele, ou literalmente tem que desapropriar, de fato. Só que tem alguns lugares que eu considero, Marinaldo, que ainda há, por mais que a gente esteja atualmente considerando que a cidade já está relativamente saturada, ainda há a possibilidade de fazer isso, tá? Então, talvez algumas mais rotas específicas seja possível. Fábio usando outros arcos ali que possam facilitar isso. Tá? JK nem pensar, né? Infelizmente, ela já está com a largura abaixo do que é necessário. O Andrew colocou, a Juscelene colocou também, que o Citamob tinha só uma previsão, dependia dos próprios usuários. Então, realmente, ele não funcionava, né? E o Andrew colocou aqui, há opções para cidades como a nossa, em crescimento. O BRS compartilha as vias, né? Essa questão de compartilhar, Andrew, me preocupa, tá? Levando em consideração o nível de educação dos motoristas, tá? Então, às vezes, a gente pode ter um cara que deixou o carro ali, e aí o BRT vem e o carro está parado. Até você conseguir rebocar o carro, né? Vai demorar. Então, talvez isso dependa também de um tempo, mas nada que um processo educativo não melhore essa questão, tá? Então, vale a pena também essa questão do BRS. E parece que, não sei se ele vai sair, está meio parado, ninguém escuta mais falar sobre aquela linha de BRS que seria implementada ali na FAB, né? Ligando, não sei até onde ela iria, tá? Está meio parado em relação a isso. Só lendo o último comentário aqui do Ângelo, compartilha, só no momento das conversões, os demais carros voltam, os demais carros que ficarem nas faixas do BRS serão multados. E o Ayrton colocou, ver como funciona o sistema de transportes aqui de Uberlândia. Você está em Minas, Ayrton? Me faz ficar depressivo quanto lembro de voltar a usar o transporte público aí em Macapá. Então, realmente, que bom que funciona legal em Uberlândia, né? Minas Gerais. Traga aí algumas experiências boas aí
até aproveita a disciplina, Ayrton, para você compartilhar o que você está vendo de bom aí. É um lesson learning aí que a gente pode utilizar até na disciplina. E, por fim, eu vou ler o último comentário aqui antes de prosseguir. Em determinados horários, quem está falando é o Andrew, né, também as vias se tornam exclusivas para os sistemas de BRS. Aquela questão de você ter monitoramento e controle entre aspas, em tempo real, tá? De fato. Então, vou prosseguir aqui. Tá? A gente já está no 7º indicador. O 8º, que acaba sendo o reflexo de todos os outros, né, que é a mobilidade, que vai ser influenciada pela questão de ocupação, confiabilidade, o tempo que você demora para chegar no ponto onde você vai pegar o seu coletivo, ela também é considerada um indicador, certo? E é caracterizada pelo grau de facilidade de locomoção das pessoas de um local para o outro da cidade, utilizando o transporte público, né, pessoal? A gente já falou muito sobre essa questão de mobilidade, falamos que, inclusive, existe uma lei que trata sobre isso, né, considerando eficiência, eficácia e efetividade, tá? E aí eu até lembro uma frase clássica, né, da Margaret Thatcher, que ela fez, né, foi polêmica, inclusive, né, ela disse, né, não sei exatamente quando, não lembro, né, que qualquer pessoa que vai de ônibus para o trabalho depois dos 30 anos pode se considerar um fracassado, né? É aquela famosa frase anti-transporte coletivo, né? Bem polêmica, não sei se depois houve alguma outra por parte dela, né, para tentar compensar um pouco disso, né? Mas, por mais que eu pegue ônibus, né, eu não me considero um fracassado, né, se eu pegar ônibus depois dos 30 anos. E finalizando a nossa aula aqui, falando um pouquinho de algumas questões que a gente poderia implementar para melhorar essa questão da medição, principalmente relacionadas à eficiência do transporte público, a gente pode citar algumas pesquisas, como a pesquisa de satisfação dos usuários. Eu não sei se foi essa, pessoal, quem participou lá da pesquisa em 2018, eu acho, né, que fez, não sei se foi essa pesquisa, tá? Quem quiser se manifestar pode fazê-la aqui no final da aula. E aí a gente tem algumas coisas que podem ser pescadas, tá? No sentido de obtidas com essa pesquisa, que é a questão da satisfação com linhas e horários, com o transporte nos finais de semana, com as condições de uso da frota, o atendimento, a comunicação, atendimentos especiais, questão de tarifa e pagamento, né? A questão de utilizar cartão no pagamento é um facilitador, né? E a questão do impacto da satisfação versus o impacto de cada dimensão, tá, pessoal? Perfeito? E normalmente isso é feito através, quando você tem essa pesquisa realizada, é feita logo após ela uma consulta pública, né, onde você consegue debater com os órgãos, né, a população é convidada. Eu acho que houve uma aqui em Macapá um pouco antes da pandemia, e você consegue entender melhor essas questões aí. Seria a questão da audiência pública, visando melhorias no sistema de transporte público, tá, pessoal? Que alguns conhecem também, né, na administração como benchmarking. Alguma pergunta aí, pessoal, com relação à aula, nossa primeira aula? Considero que a disciplina vai ser bem interessante aí, né, para discutir um pouco do nosso dia a dia. E pelo nível de participações, tanto por áudio como no chat, já deu para notar que é um tema, né, que incomoda bastante, né, nossos acadêmicos aí, nossos discentes da disciplina, né. Vamos fazer a frequência, então, enquanto alguém pergunta? A frequência, pessoal, é BRT, tá? BRT aí no nosso chat aí. Repetindo, BRT. Bom, quem escreveu ali já passou direto, né? Porque colocou o comentário BRT, ficou lá para cima. O Ayrton falou que tem que implementar uma linha de ônibus entre o Bloco Civil e a RU. A gente está estudando isso no plano diretor, tá, Ayrton? Não só isso, outras coisas também. Ali já falou que tem alguns comentários, mas são engraçados, né? Deixa para falar no momento futuro. Professor, a gente estava no
projeto de participação, né? De junção da Unifap com a prefeitura quanto ao plano diretor da cidade. Aí uma parte de artigos que eu fiz pesquisar foi exatamente quanto ao transporte urbano. Aí eu pesquisei vários, é muito difícil. Antes do curso civil, e até agora eu não sei se tem. Você chegou a ver esses indicadores, André, que eu apresentei hoje? Ah, eu vi vários. Eu estava até com aberto aqui agora um artigo sobre modelo multicriterial para escolha de modal, submodal de transporte. E avaliação de desempenho, várias coisas aqui. Eu tenho vários desses artigos, mas eles pediram, procura. Primeiro eu procurei BRT sobre políticas públicas, metroviário, hidroviário, né? E... A metodologia da pesquisa, Andrew, desculpa interromper, foi dada a vocês ou foi requerida que vocês propôssem a metodologia? Não, foi pedido que nós juntássemos um referencial teórico. Buscássemos artigos, lêssemos todos os artigos, no caso, e buscássemos aqueles que pudessem contribuir de alguma forma para o projeto. Eu acho que a gente não chegou a tocar nisso aí, porque estava eu utilizei uma outra etapa, certo? Então eu juntei vários artigos desses e pediram, procura da cidade. Era impossível achar qualquer coisa aqui antes do curso de civil. Eu achei um artigo, eu creio, sobre a cidade que era do curso de geografia, se eu não me engano. Então, o conteúdo produzido pelos cidadãos amapaenses é muito escasso, muito difícil mesmo. Em contrapartida, temos que publicar. Em contrapartida externos é muito fácil achar, principalmente BRT. BRT em diversos casos a se estudar, e um dos mais comuns aqui, inclusive, do Brasil é o caso de Curitiba, né? Perfeito. Que é um dos primeiros, foi muito bem implementado. Acho que o próprio sistema de BRT é um modelo quase que... unânime, né? Não, sim, foi muito adotado no início. Ele é um modelo... Não é brasileiro, professor? O brasileiro que foi levado para fora? Foi implementado por aqui? Eu não tenho essa informação, tá? Vou até procurar ver. Não sei se é made no Brasil, não. Mas, de fato, até por aquelas tabelas, né? Ele é bem interessante. Ele é em inglês, né? Que é Bus Rapid Transit. Pois é. Um dos primeiros implementados foi aqui. Foi um caso de sucesso, né? Então foi bastante difundido aí no final. O Marinaldo toca a mão levantada. Pode falar, Marinaldo. Fica à vontade. Professor, eu vejo que para a gente chegar ao nível de dizer que temos um transporte coletivo satisfatório, eu já não diria nem de primeiro mundo, de qualidade, mas apenas satisfatório. Que atenda, né? Pelo menos isso, atenda. Eu sou muito descrente nessa questão, porque isso é questão política. Porque um projeto desse não se faz em 4 anos. E, geralmente, um político não quer continuar a obra de outro para não dar os créditos para quem iniciou o projeto. Então, tem toda a questão. Mesmo que se consiga fazer essa questão de colocar ônibus novos, com toda essa questão da segurança, tudo, as vias públicas vão se degradando. Acabaram de fazer a Leopoldo, ela está cheia de buraco de novo. Então, é uma questão que sei lá, desestimula a pessoa, né? Porque não dá para esperar que um dia a gente vá usufruir de um transporte coletivo assim, satisfatório, de qualidade. Essa questão política, infelizmente, né? Ela afeta muito aí. Às vezes o próprio político, por mais que ele seja reeleito, ele tenta priorizar uma outra obra que dê um palco maior, né? E aí você não tem essa continuidade que você citou, que é fundamental, né? Já que esse tipo de obra é 4 anos para cima, né? Para ter um resultado efetivo, mais manutenção, né? Concordo contigo, né? Mas a gente sempre acredita, a gente tem esperança que apareçam políticos com um pensamento mais para o coletivo do que para o individual. Então é verdade, né, André? Eu vi que você colocou aqui, é brasileiro. Interessante. Em Curitiba. Vou procurar ver essa questão aí com mais ênfase. Ó. 1974, pelo arquiteto Jaime Lemer, uma coisa assim. Muito interessante, eu vou ler um pouquinho. Né? O Raigo já colocou outra informação. Em 73, Ottawa, um ano antes, em Ottawa. Uma rede integrada de transporte. Tem isso também, né? Uma rede integrada de transporte tem que ver as vários modais, né? Cada um, né? É igual o Santos Dumont, né? Ele é o pai da aviação, mas tem outros que, em paralelo, fizeram, mas não
com a amplitude dele, a questão do voo. Então, a gente tem que olhar isso com mais cuidado. Eu vou dar uma olhadinha com relação a isso. Essa rede é uma coisa muito interessante também, professor. Não só, como o Júlio falou, não só escolher um modal, mas escolher, eu acho que é diferente, o BRT desse que o Raio colocou agora aqui, que é essa rede integrada de transporte, que é muito interessante. Juntar o BRT, por exemplo, talvez com o metrô, com um sistema hidroviário, um sistema, qualquer outro sistema que funcione muito bem, né? Ligar mesmo os BRTs com o BRS que possam utilizar aquela via que não são tão largas como o pessoal contou, né? Que eu não posso tirar uma via daquela faixa e transformar unicamente exclusiva. Esse sistema é bem interessante mesmo. Com certeza, não é pensar isolado, não. Sempre considerando a possibilidade de interligar até com modal. Por exemplo, no Rio tem lá 2 vagões para você entrar com a bicicleta e sair com a mesma, né? É uma interligação que você pode fazer uso, considerando as grandes distâncias que você tem lá. O Leão comentou aqui, de fato, né, sem plano diretor, a gente não sabe para onde vai olhar. Então, é um problema raiz, né, que a gente tem. Se não começar através de um plano diretor, onde serão apresentadas as diretrizes, né, que eu preciso considerar na hora de acompanhar esse crescimento da cidade, né, e, claro, isso vai ser um balizador para os projetos, incluídos de mobilidade. Sem isso, infelizmente, a gente não vai conseguir pleitear, né, um sistema coletivo mais eficiente ou eficaz. Perfeito, pessoal. Então, vamos encerrar a aula, né? Já encerrei aqui a frequência. E agora só segunda-feira, né? Aquaviário quinta, para quem faz. E segunda-feira a gente dá continuidade. Provavelmente segunda eu já vou passar para vocês a atividade avaliativa, tá? Que é mais ou menos na mesma pegada lá de aquaviário. Alguém quer falar? Eu vou abrir rapidamente aqui, tá? É BRT a palavra. Só para ela, tá? Pronto. Fechei. Então, vai lá, pessoal. Obrigado a todos aí por estarem aqui, né? E, claro, pela participação aí, que foi muito proveitosa na aula. Agradeço desde já. E boa noite a todos aí. Vocês terão aula em breve também, né? Até mais.